O tema do Pregador Mirim, a gente falou rápido na semana passada. Essa semana a gente vai explorar de uma maneira mais interessante para vocês conseguirem pensar na pregação. Eu acho que alguns de vocês já pensaram algumas coisas, porém não tanto. Então a gente vai entregar aqui para vocês personagens bíblicos, falar um pouco para vocês sobre como os versos podem te ajudar também e como a vida de vocês também pode se envolver nessa questão de tudo por ele. Olha que interessante. É um tema que não sei se vocês já viram, a gente vai passar um vídeo, é o tema jovem. Acho que já ouviram a música, né, que a gente colocou até na semana passada. Inclusive ontem também a gente colocou, né? Só que esse é o tema dos jovens desse ano. Então, o Jovens 2020 está com o tema Tudo por Ele. Vamos assistir o vídeo do nosso pastor Campitelli, que ele explica um pouquinho sobre esse tema. A Arielle vai colocar aqui pra gente. Assistam e entendam um pouco mais sobre o tema. Pode colocar. Em um mundo onde a sociedade relativiza a maior parte das coisas, escolhas e posições, onde a polarização em vários assuntos é marcante, mas ao mesmo tempo existe uma gritante defesa da tolerância e desprezo pelos absolutos, eu encontro um Deus que é absoluto, com declarações absolutas também, e seu caráter, sem dúvida, o confirma. Veja estas verdades absolutas. Tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas cooperam para o bem. Buscai primeiramente o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Lançai sobre ele todas as vossas ansiedades e ele cuidará de vós. Para que todo aquele que nele creia não pereça. Venham a mim todos os que estão carregados e cansados e eu vos aliviarei. Em 2020, o tema escolhido para nortear a vida das ações dos jovens adventistas é Tudo por Ele. Esse tema é baseado em Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Sabem, como líderes do Ministério Jovem, nós queremos levantar e queremos levar nossa juventude a ter maior comunhão com Cristo, a compreender que tudo devemos ao Senhor e que para Ele são todas as coisas. Sonhos, estilo de vida e, sobretudo, o cumprimento da missão que Ele nos deu. Nos absolutos de um Deus que tudo fez e faz por nós, decidamos hoje ser absolutamente dele e para Ele. Se Jesus é tudo para mim, serei e farei tudo para Ele. Um abraço e sempre Maranata. Muito bem, então, nosso pastor falando um pouco sobre o tema, né? Nós devemos entregar todos os nossos bens, nossos dons, tudo para em prol da causa de Deus. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês, não uma pergunta retórica, uma pergunta e ouvir a resposta de vocês. O que Jesus significa para você? O que Deus significa para você? Respondam para mim se vocês têm algum exemplo aí interessante, que eu já vou falar dos personagens, vou falar um pouco também sobre a vida do desbravador. O que Jesus significa para você? Eu vou escolher aleatoriamente aqui. Nós temos a Duda. A Duda apareceu aqui. Duda, você está ouvindo? Será que ele está? Eu. Duda, o que Jesus significa para você, Duda? Tudo. Vida. Tudo? É. Você ia falar o que mais, Duda? Desculpa, cortou. Não, sabe? Só tudo mesmo. Tudo, a vida, tudo que nós temos. Vida, então, alimento, tudo que nós precisamos. Exato, você está falando de alimentação e comendo. Muito bem, Duda. Certinho. Próximo, vamos ver aqui mais. O Kayuri. Kayuri, está me ouvindo? O que Jesus significa para você, Kayuri? Meu querido Pai. Kayuri. Irmão. Pai e irmão. Não consegui ouvir, Kayuri, desculpa. Pai porque ele não, irmão porque ele é filho de Deus e pai porque porque pai eu não sei porquê, mas eu sei também que ele acho que ele também é pai. Então você E tem ele Jesus tem um como um irmão. amigo, um pai, um irmão, muito bem. É. E aí, você, quem mais aqui? Obrigado, Kayuri. João, você, me responda, você que está aqui
aparecendo na minha câmera. O que Jesus significa para você, João, meu querido João? Tudo, paz, sossego. Paz, sossego, olha que legal. Legal. Agora eu vou mostrar para vocês, obrigado, João, não. Vou mostrar para vocês aqui alguns personagens bíblicos. E a Arielle vai colocar a primeira aqui, que é a viúva pobre. Olha que interessante e como a vida dela e como o ato dela perante Jesus mostra pra gente um pouco mais sobre esse tema de tudo por ele. Nós temos aqui em Marcos 12, está na tela de vocês, se vocês não conseguirem enxergar, peguem a Bíblia de vocês e abram em Marcos 12, o versículo 41 até o 44. Olha que interessante a história dessa mulher. E lá diz que Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que essa viúva pobre colocou na sua caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhes sobravam, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então, olha que interessante a história dessa viúva. Eu vou mostrar o retrato agora em um desenho para vocês, como a vida dela foi interessante. Coloca o vídeo para mim, Arielle. Olha que interessante, olha o que é dar tudo de si. Olá, crianças! A história de hoje se chama A Oferta da Viúva Pobre. O verso para decorar está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, verso 7, e diz: Deus ama quem dá com alegria. A mensagem é: adoramos a Deus quando damos ofertas com alegria. Você já observou como as pessoas dão suas ofertas na igreja? Existe algum lugar especial onde elas podem colocá-las? Já imaginou como devia ser na época de Jesus? Jesus estava sentado com seus discípulos no templo, observando as pessoas que trariam suas ofertas. Naquele tempo, as pessoas levavam suas ofertas até o pátio do templo e as colocavam na caixa de coleta de ofertas. Muitas pessoas ricas moravam em Jerusalém. Elas tinham belas casas, vestiam roupas chiques e tinham muita comida para comer. Depois de terem gastado com tudo isso, elas levavam um pouco do que tinha sobrado do dinheiro como oferta a Deus. Vestiam suas melhores roupas e iam para o templo quando sabiam que tinha muita gente por lá. Depois de olharem para todos os lados e de perceberem que as pessoas estavam olhando para elas, colocavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Elas gostavam que as suas ofertas fizessem bastante barulho. Queriam ver os outros se virando para verem quem estava depositando tanto dinheiro na caixa de ofertas. Esperavam que comentassem: Você viu quanta oferta essa pessoa trouxe? Ela deve ser muito rica e generosa. Jesus sabia que essas pessoas ricas traziam apenas aquilo que sobrava depois de terem comprado tudo o que queriam para elas mesmas. Ele sabia que elas não faziam nenhum sacrifício, não tinham passado fome, nem tinham ficado sem comprar alguma coisa. Então, Jesus percebeu uma mulher se aproximando da caixa de ofertas. Ele sabia que o marido daquela mulher havia morrido e que muitas vezes ela não tinha o que comer. A mulher olhou ao redor para ver se alguém estava olhando. Estava com muita vergonha, porque só podia dar uma oferta pequena. Quando viu que ninguém estava olhando, colocou 2 moedinhas bem devagar na caixa de ofertas e saiu bem rapidinho. Mas Jesus estava observando. Ele viu as 2 moedinhas que ela tinha colocado na caixa de ofertas e disse aos seus discípulos: Esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Deu tudo o que tinha, tudo. Ao ouvir as palavras de Jesus, a mulher encheu os olhos de lágrimas. Lágrimas de alegria. Ela não tinha dinheiro para comprar pão para o jantar, mas estava feliz
por ter dado uma oferta a Deus. Mesmo sendo uma oferta pequena, ela deu mais do que todos os outros, porque tinha dado com alegria e por amor a Deus. Então, pode passar para o próximo, depois do vídeo? O que essa história mostra para a gente bastante é que mais do que o que você dá, é como você dá. Se você dá tudo para Deus, se você está de uma maneira alegre, não com pesar, não por puro protocolo, eu tenho que fazer isso, ou, enfim, igual conta na história, né, que os ricos, eles compravam tudo e depois o resto deles, eles entregavam lá como o jeito estou dando para Deus, mas eles não estavam dando de coração. Então, tudo que nós formos fazer, em termos de dar tudo por Deus, nós temos que ver se nós estamos fazendo isso de maneira correta, se nós estamos fazendo porque nós nos alegramos em fazer isso. Não fazer porque nós estamos seguindo ou estamos na igreja. Eu vou para a igreja por quê? Qual é o motivo de eu ir para a igreja? Qual é o motivo de eu guardar o sábado, de dar os dízimos? Então, tem alguns aprendizados com essa história aqui que eu coloquei para vocês, 6 aprendizados que fala que Deus não está interessado na quantia, mas no espírito, no que se doa. É o que eu falei agora há pouco. Nenhuma dádiva a Deus deve ser oferecida com ostentação. Então, quando nós estamos dando tudo para Deus, nós não precisamos ficar nos mostrando para os outros, tá? Eu estou aqui fazendo bem para o meu amigo que está precisando de alimento. Não, é pelo contrário. É fazer porque nós realmente sentimos aquilo no nosso coração. Quando nós andamos, quando nós sentimos Deus conosco, nós seguimos o mesmo caráter que Cristo teve aqui na Terra. Que não é você querer se mostrar, é você querer fazer, você querer ajudar. O terceiro aqui fala que deve haver certa medida de sacrifício nas entregas das ofertas. Aqui centralizando um pouco mais na questão de dízimos e ofertas, nós vamos ter estudos bíblicos um pouco mais pela frente aí no sábado, vocês vão entender mais. Deus conhece os nossos motivos, Deus sabe, João, Rafa, Mandinha, Duda, todos os bravadores que estão aqui, Caiuri, Deus sabe se vocês estão dando, Jenny também, que eu vi aqui, se vocês estão dando de maneira amorosa ou de maneira simplesmente, como eu disse, de protocolo, estou só entregando. Não, Deus conhece seu coração. Então entregue, quando você vai entregar tudo para Ele, comece entregando o coração, que é o mais importante. O quinto, Ele observa as nossas atitudes quando nós doamos. Presencia o ato e julga com sabedoria e graça. Você viu que Jesus estava olhando aquela mulher que achava que não estava sendo vista por ninguém e olhou o que ela estava fazendo ali, bem no cantinho dela, entregando as 2 moedinhas dela, só pelo amor que ela tinha, tudo que ela tinha ali naquele momento. A grandeza da doação depende da dimensão da posse... A grandeza do doador depende da dimensão da posse do... A grandeza da doação... Isso. Tá, agora entendi. A grandeza da doação depende da dimensão da posse do doador. Isso aqui fala também um pouco mais da nossa questão de fidelidade, de mordomia, mas também depende da nossa... sempre da nossa intenção. A Arielle vai falar um pouco de José, que é outro personagem que também deu tudo para Deus. Olha que interessante a história dele e daqui a pouco eu volto com uma última história. Vocês já devem ter ouvido várias vezes a história de José. E a história de José, ela tem alguns momentos em que José teve que realmente dar tudo por amor a Deus. José, ele foi criado, a gente pode dizer que ele foi criado na igreja. Só que aí teve um dia que, como está escrito aí em Gênesis 39, ele foi levado como escravo. Ele foi vendido pelos seus irmãos, ele era escravo. O escravo tinha posse? Não tinha, ele não tinha nada ali. Podemos dizer assim, ele não tinha nada material. Mas ele foi comprado para trabalhar na casa de um homem rico, que era Potifar, e ali ele resolveu usar o que ele tinha. Ele não tinha nada material, estava sozinho, mas ele usou os dons, os talentos que ele tinha para fazer os bens de Potifar serem mais prósperos, né? Aumentarem. E aí, numa outra situação depois, José foi preso, vocês lembram disso? Então, ele, além de ser escravo, ainda estava preso. Ele tinha o que ali? Nada. Mas, de novo, ele resolveu usar tudo o que ele tinha com ele, os ensinamentos, os dons dele, para ajudar o carcereiro. Então, ele passou a cuidar dos homens que estavam ali presos na prisão.
ele ajudou a interpretar os sonhos, a cuidar da comida, cuidar de quem estava ali. Então, ele usou tudo que ele tinha naquele momento para glorificar ao Senhor, para fazer o melhor que ele podia. E a gente tem vários outros personagens que falam que usaram tudo para ele. Essa musiquinha vocês já devem ter ouvido, vocês podem assistir depois, que conta um pouquinho mais da história de José. Então, o que a gente pode aprender aí? Que às vezes a gente vai ter que lutar contra o que a gente quer, porque vocês acham que um escravo que foi vendido pelos irmãos, preso, ia querer trabalhar, ia querer dar o melhor dele, falou, não, já estou preso aqui, né? Posso ficar aqui, não preciso fazer nada, não preciso dar o meu melhor, não preciso usar os meus dons para fazer o outro ficar rico, eu não vou ganhar nada com isso. Mas a gente vê que quando a gente se submete a Deus, Deus nos ajuda, nos faz prosperar e nos concede tudo o que é dele também. Bom? E seguindo essa linha, nós temos aqui a história bem conhecida de vocês, creio que todos conheçam também, de um desbravador que no ano passado teve um ato bem interessante. Um ato que eu vi com os olhos de que ele realmente seguiu, né, o que é ser um desbravador, nós sermos amigos de todos. E todas as histórias aí que nós temos diversas histórias. Eu vou pedir só para ele passar daqui a pouquinho o vídeo, mas só vou dar uma introduçãozinha. Nós vemos que pessoas que dão tudo por Deus são aquelas que, independente do que ela tem, ela pode estar presa, igual estava José, ela pode estar numa escola, igual estava Samuel, ela pode estar em qualquer lugar, mas a parte dela dar tudo por Deus vai depender sempre do que ela tem em mente, o que ela tem no coração dela. Olha que interessante a história desse menino, para quem não lembra, e olha o que aconteceu, olha como Deus é tão sábio e faz as coisas da maneira correta. Olha que interessante. O 13 de março deste ano nunca mais será esquecido. Na trágica manhã daquele dia, 2 terroristas invadiram a escola Raul Brasil, em Suzano, São Paulo, e atiraram contra funcionários e adolescentes, levando à morte 8 pessoas. Entre as vítimas estava Samuel Melquíades de Oliveira, de 16 anos, adventista do 7º dia e desbravador. Samuel honrou a lei do clube do qual fazia parte, que diz: "Pela graça de Deus serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei do desbravador, serei servo de Deus e amigo de todos." Segundo testemunhas, Samuel morreu enquanto protegia colegas. De fato, ele honrou os ideais do clube de desbravadores e, mais do que isso, os de um verdadeiro cristão. Afinal, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15, verso 13. A vida do garoto foi uma bênção. Talentoso desenhista, ele usava o dom para ilustrar voluntariamente materiais da igreja, como a lição da escola sabatina, com a intenção de motivar outras pessoas a estudar a Bíblia, que ele tão bem conhecia, pois os pais sempre fizeram o melhor para levá-lo para perto de Deus. Era querido dos amigos e disse a uma confidente que o desejo dele era o de sempre fazer as pessoas felizes. O pai diz que ele vivia isso intensamente. A história de Samuel continua impressionando mesmo depois da morte dele. No dia 17 de março, um domingo, para homenagear o garoto e as outras vítimas, os jogadores do Corinthians entraram no campo, no estádio do Itaquerão, na zona leste de São Paulo, com 22 balões pretos com os nomes dos assassinados. A multidão estava em silêncio quando os balões foram soltos ao vento. Um deles, com o nome do Samuel, viajou para um lugar diferente dos demais, a cidade de Suzano. Sim, o balão percorreu quase 20 quilômetros e foi parar no caminho do senhor Arlindo, de 62 anos, que no dia seguinte ao jogo fazia sua costumeira corrida matinal. Ao avistar o balão ao lado da calçada, ainda cheio e intacto, ele imediatamente o reconheceu do jogo que havia assistido no dia anterior. Arlindo apanhou o objeto, levou-o para casa e entrou no site do Corinthians a fim de compará-lo com os balões que apareciam nas fotos da homenagem. Aí teve certeza de que se tratava mesmo do balão da cerimônia. Emocionado, Arlindo descobriu o endereço dos pais de Samuel e levou o balão para eles. O pai de Samuel disse que a homenagem no estádio foi para todas as vítimas, mas que o balão que chegou até ele foi uma homenagem muito especial para a família.
O goleiro do Oeste, time que jogou contra o Corinthians naquele dia, Matheus Cavicchioli, foi o responsável por soltar o balão antes do jogo. Vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para a reportagem. Ele disse na entrevista o seguinte: fui o escolhido naquele momento para estar com aquele balão. E o balão foi até lá. Quem sabe por que não acreditar que o balão voltou para casa? Na verdade, quem um dia estará na casa do pai é o garoto Samuel. O nome dele, em hebraico, significa seu nome é Deus. E ele viveu como um verdadeiro servo daquele a quem amava e servia. Samuel honrou o nome de seu Criador. Que sua vida e sua morte inspirem não apenas os colegas bravadores, mas todos os cristãos que continuam na marcha rumo ao céu. Que em breve possamos abraçar o bravo e amável Samuel, um verdadeiro servo de Deus e amigo de todos. Pessoal, que história, hein? Será que nós estamos seguindo, como nós falamos, o nosso dever é ser amigo de todos, servo de Deus? Então, eu quero desafiar vocês nesse momento, e quando vocês forem preparar ali a pregação, vocês já sabem as regras, aqueles que não lembram, são 5 minutos, vocês falando sobre o tema, explorando o máximo. Vocês podem pegar personagens, tanto esses aqui que a gente passou, quanto o próprio Samuel, que não é um personagem bíblico, mas também teve a história ligada com dar tudo por ele. Vocês podem separar e ver, sei lá, outras histórias. Nós temos Ana, mãe de Samuel da Bíblia também, que deu o próprio filho, e Samuel, que deu, sim, a vida dele inteira durante seus anos aqui na Terra por Deus. Nós temos diversos outros. Moisés, que trocou ali a vida, sendo junto lá com o faraó, com o pessoal do Egito, para livrar o povo. Pode falar, Ariane. A viúva de Sarepta também, ela deu a última porção de comida que ela ia comer no dia para ela e para o filho. Ela deu tudo que ela tinha para o profeta quando ele foi lá pedir. Então, vocês têm várias opções na Bíblia, sejam criativos, e sempre que precisar de ajuda, pode falar com a gente que a gente vai ajudar vocês. Eu vou ainda separar, mas estava conversando com o Fabinho, nós vamos separar membros da diretoria para estarem ajudando vocês. Então, vocês vão ser ajudados em todos os momentos com os membros da diretoria. Então, vocês vão ter total possibilidade aí de aprender sobre o tema. E eu acho que mais do que fazer pregação, mais do que vocês quererem expor ali, como de fazer em vídeo, em vocês falando aqui durante 5 minutos, é viver isso. É entender que quando nós falamos nosso voto, nossa lei, nossos ideais inteiros, nós estamos só recitando por decorar, mas sim porque nós vivemos isso. E esse verso é o que eu quero deixar para a gente encerrar essa parte, que é o que está no slide pós-vídeo, que é o anterior, que fala para a gente, não tá o slide? Não, né? Mas enfim, que quer vivamos ou morramos, que nós sejamos do Senhor, que nós sejamos sempre de Deus. Beleza? Eu quero só fazer uma pergunta, se vocês, a Jenny e a Rafa que escreveram, querem falar um pouquinho do que vocês escreveram? Só para dar mais inspiração para o pessoal? João também abriu o áudio. Quem quiser falar um pouquinho sobre esse tema, fiquem à vontade. Só uma pergunta. Pode fazer. Só uma pergunta. É para fazer esse dever aí que vocês estão falando, do menino aí? Então, esse é só um exemplo. Nós temos diversos outros exemplos, como a gente já falou, de José, da viúva, que vai ser a pregação, que a gente vai participar do Pregador Mirim. A fase do clube será daqui 3 semanas, mais ou menos, na metade do mês de junho, e vocês vão fazer 5 minutos aí de pregação ao vivo, falando um pouco sobre esse tema. Então, o que você aprendeu sobre personagens bíblicos, sobre histórias que vocês conhecem. A Jenny aqui já mandou falou um pouco da história do pecado, o sacrifício de Jesus, Adão e Eva. Então, vocês pensem aí e vejam qual é o melhor tema para vocês elaborarem. Como eu disse, eu vou separar membros da diretoria para estarem com vocês. Então, vocês podem tirar todas as dúvidas, vai estar sempre auxiliado, vai ser bem legal. Mas, como eu disse, viver essa pregação, não só apenas falar. Beleza? Rafa, Duda, vocês que estão aqui, eu não estou conseguindo ver todo mundo. Vocês têm mais alguma coisa a falar do Pregador Mirim? Mais alguém? Não? Então, beleza, ó, vamos ficar assim acertados nessa semana. Na próxima semana a gente vai estar um pouco mais pegando no pé de vocês para já estarem com as pregações já encaminhadas, beleza? Eu vou mostrar depois para vocês como vai ficar separado a questão da diretoria que vai ficar com vocês, cada um de vocês. E aí a gente chega semana que vem com todo o vapor. Mas eu peço para vocês que vocês pesquisem, vão atrás de personagens bíblicos,
conheçam as histórias. Porque, como eu disse, é sempre bom você ter a Bíblia como um GPS. Aí você pega a história de Sansão, por exemplo. Você vê que Sansão teve uma vida, você vê a vida de Sansão, vê o que ele acertou, o que ele errou, o que você pode seguir, o que você tem que tomar cuidado para não cair. O próprio Davi, diversos outros personagens. A Bíblia é muito gostosa de se ler, mas ler de uma maneira racional. Não ler por obrigação, ler passando os olhos, li o capítulo. Não, ler, entender e viver, beleza? Então agora nós vamos para o próximo atividade de hoje, que vai ser as classes regulares. E no final a gente volta com o desafio de hoje, beleza? Então vocês têm aí até as 4h40. Obrigado, pessoal do Facebook. Essa live do Facebook vai ficar lá e eu vou tentar subir no YouTube para vocês terem ideia do que falar no Pregador Mirim.